gravando o som. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai no Drive para fazer um formulário, assim como foi feito na aula presencial. É uma coisa relativamente simples, eu não vou despender muito tempo falando sobre isso, como a gente já fez na aula presencial. Eu vou clicar em novo, assim como eu cliquei para fazer um documento ou uma apresentação de slide. Vou em mais, formulários Google. Bom, quando eu clicar em formulários Google, vai aparecer isso. São as perguntas que eu posso ter. Aí eu posso montar uma prova, um questionário. Essa situação é muito usada para levantamento de dados, por questionário, ou também para fazer montagem de uma prova, ou alguma atividade avaliativa que você precisa fazer em larga escala. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Quem descobriu o Brasil, por exemplo. Opa. Pergunta simples. Múltipla escolha seria o quê? Opção 1, opção 2, opção 3. Então, na opção 1 a gente vai ter o quê? Américo sei lá, algo aí. Dei um Enter. Opção 2. Paulo Pedro Álvares Cabral. E eu apertando Enter, eu vou aumentar o número de situações aqui. Aqui em cima eu poderia colocar uma descrição, ó. Prova ou componente avaliativo referente à matéria tal. Posso fazer uma descrição do que está acontecendo. Aqui em cima eu coloco o nome do meu arquivo, o nome da minha prova, avaliação de português, avaliação de inglês. Lembrando, se fosse uma avaliação com 30 alunos, a primeira pergunta aqui, e eu preciso ter os nomes desses alunos. A primeira pergunta aqui não seria quem descobriu o Brasil, seria qual é o nome do meu aluno. Por exemplo, clico aqui para adicionar uma nova pergunta, clicar nesse maisinho, adicionar pergunta. Ah, mas a pergunta tem que vir primeiro. Ah, a ordem dela tem que ser diferente. Só clicar na beiradinha dela aqui que elas alteram a ordem, não precisa preocupar não. Eu preciso saber o nome do meu aluno. Nome, dou 2 pontos. Aí não vai ser múltipla escolha. Vai ser o quê? Vai ser uma resposta curta, porque o nome é uma linha de resposta. Ou se é um parágrafo, enfim. Prefiro resposta curta, porque o nome é uma linha curta. Enfim, resposta curta vai vir o nome. Lembrando, nas minhas provas, ou qualquer outra prova que você for montar, o nome da pessoa é obrigatório. Então, vem aqui, clique em obrigatório. Dou essa checadinha aqui para ver se está obrigatório. As demais perguntas você não deixa como obrigatório, porque você não vai obrigar o aluno a responder. Se ele responder bem, se ele não responder, você vai avaliar sem as respostas dele. Adicionar uma nova pergunta. Bom, fez uma outra pergunta. Por exemplo, a pergunta que ele vai ter que descrever a opinião dele. O que você acha sobre um determinado assunto? É uma pergunta que ele vai discorrer sobre um assunto. Então, é um parágrafo que ele vai escrever e tal. Ah, quero adicionar mais uma pergunta. O que vai ser nessa pergunta? Eu quero saber se uma situação é verdadeira ou falsa. Não é verdadeira, não. Cheque as alternativas corretas. Eu venho à caixa de verificação. Caixa de verificação. Vou colocar aqui. Cheque as corretas. Aí eu vou colocar um monte de avaliações. Por exemplo, quem escreveu a Lei Áurea foi Dom Pedro. Quem fundou a Academia Brasileira de Letras foi Machado de Assis.
Enfim, vou pôr um monte de coisas da minha área, independente, vocês entenderam. Em vez de eu ter verdadeiro ou falso, eu só vou checar aquilo que é verdadeiro. E aí ela vai colocar, por exemplo, isso é verdadeiro. Ele vai colocar uma checadinha aqui, vai clicar e aí vai mostrar os que ele checou como verdadeiro. Pós-posição, adiciona uma outra pergunta e essa pergunta vai precisar de uma imagem. Eu clico na imagem, voltando aqui para quem não viu, ó. Eu clico, adiciono outra pergunta e vou precisar de uma imagem. Clico na imagem. Lembrando aquele nosso recurso, a gente pode ir lá no imagens aqui em cima. Todos vocês têm igual, gente. O navegador Google é padrão, né? Vamos colocar aqui que eu vou buscar cachorro. Cachorro. Eu quero esse cachorrinho. Se eu clicar e arrastar e jogar aqui dentro, só clicar e arrastar, vai. Opa, ou era pra ir, né? Voltar aqui e fazer de novo. Bom, tá indo. Eu posso vir pegar do meu computador, clicar aqui em imagem, carregar, enfim, buscar uma imagem qualquer aqui, clicar e abrir, que vai jogar para o meu computador. Ah, aí foi aqui, a pergunta está aqui em cima e apareceu a imagem aqui. Mas eu quero a imagem para cima da pergunta. Para cima daquela pergunta que eu coloquei. Então eu arrasto e altero a ordem. Ou coloco a pergunta para baixo, como achar melhor, enfim. Só arrastar e eles movem. Coloquei aqui a imagem. Ah, mas eu não quero colocar a imagem assim, eu quero colocar de outro jeito, Erlon. Tentar clicar e arrastar de novo. Se não for, eu desisto, mas é para ir. Bom, não tá indo. Posso vir aqui, clicar e copiar o URL dela. O que é isso? Cliquei para ver maior, copiei, dou um Ctrl C aqui, levo aqui. Não foi. Como é que eu faço, gente? Venho aqui, visualizar a imagem. Clico a URL dela, dou um Ctrl C, volto lá e testo. Pronto, foi. Existem outras maneiras também, pessoal. A imagem ou o método tradicional que você vem aqui, que clica com o botão direito e vem salvar imagem como. Isso é bem convencional, bem simples, então não vou me estender muito na questão disso. Bom, tem as opções aqui se eu vou centralizar, se eu vou deixar à esquerda, à direita. Na minha prova eu preciso que o meu aluno veja um vídeo. Eu clico, onde que eu clico para adicionar um vídeo? Venho aqui, clico em adicionar vídeo. Venho aqui, vou lá no YouTube. Entrei no YouTube. Aí eu quero que ele venha aqui e veja esse ensino aqui do Portas dos Fundos para responder o negócio. Clico aqui, dou um Ctrl C, vou lá, dou um Ctrl V, ponho pesquisar, clico em cima do vídeo e selecionar. Automaticamente o vídeo já vem aqui para mim. Então significa que com essa movimentação eu já consigo adicionar um vídeo à minha prova. Gente, pode ser uma prova, pode ser que seja uma lista de exercícios que você está dando e no meio da lista você quer colocar uma explicação diferente daquela que você deu em aula. É uma alternativa, então são recursos bem diversificados quanto a isso. Adicionar um título de descrição para colocar uma tarde no meio para dividir alguma coisa. Eu vou ensinar esse básico aqui, não vou me aprofundar quanto a isso. E aí, o que acontece, pessoal? Eu venho aqui, posso vir em paleta de cores, trocar a cor aqui do fundo, dar uma arrumadinha. Definições, o que acontece aqui, ó? Enviar só uma resposta por sessão, ou seja, a pessoa tem que entrar, logar e enviar só uma vez, não aceita enviar uma ou duas vezes.
Aqui, mostrar requisitos do link. Se eu desticar aqui e mostrar requisitos para link, eu vou adicionar o que a pessoa pode fazer. Ver resumo das respostas, opções de apresentação, mostrar a barra de progresso, mostrar o número de perguntas, ordem das perguntas podem ser aleatórias ou não. Okay? Pode ser que eu queira fazer uma prova com as mesmas perguntas, mas eu quero que apareça para os meus alunos em ordem diferente, para eles não ficar colando um do outro. Um é D, a 2 é C, a 4 é D. Então, para eles não acontecer isso, eu posso fazer isso. Tenho que cancelar aqui, não vou alterar isso por enquanto. Clico em enviar. Eu vou enviar como? Para que serve esse enviar? Clicando em enviar, eu posso enviar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail, ou vir aqui nesse botãozinho aqui e gerar um link para o meu aluno e clicar aqui em abreviar link. Com esse link, o meu aluno, você fala assim, você vai fazer essa lista de exercícios em casa. Você passa esse link para eles e eles vão conseguir fazer os exercícios em casa, pessoal. Sem muita burocracia. Bom, tá ok. Isso fica lá na minha área de trabalho, lá dentro do Google Drive. Eu sou a sua fada da autoestima. Eu vou pegar aqui e fechar aqui esse vídeo para não ter problema. Quando eu clico em respostas, ele mostra que não houve nenhuma resposta. Perguntas. Pré-visualização, quando eu clico, eu abro o teste. Vamos responder o teste para ter uma resposta lá. Nome, Erlon. Vou responder Américo. Que sobre eu vou colocar aqui um tanto de letras. Aqui eu vou checar 2 caixinhas. Sobre aqui a pergunta aqui eu não deixei nenhuma resposta. Coloquei a imagem, mas eu não coloquei pergunta. O vídeo eu não coloquei pergunta. Clique em submeter. Sua resposta foi enviada. Como eu não coloquei aquela opção lá para enviar uma resposta só, ele consegue enviar outra vez. Se eu colocar, vir aqui na minha, o que eu fiz? Cliquei na outra aba. Se eu vier aqui e colocar aqui nas opções, nas definições aqui, que somente enviar uma resposta, quando eu fizer o teste não vai aparecer enviar outra resposta, ok, pessoal? Fechar aqui. Na minha página, quando eu abrir meu formulário, vai estar aqui, resposta. Cliquei em resposta, tem uma resposta. E aí, por exemplo, eu tenho 40 alunos. Vai aparecer para mim, quando eu clico em resposta, as respostas que os meus alunos deram em forma de gráfico. Isso significa, gente, principalmente para quem vai trabalhar com uma avaliação do que está sendo o rendimento, onde estão os problemas da minha sala de aula. Eu não sei o que está acontecendo de bom, de ruim, onde estão as minhas lacunas no método de aprendizagem que meus alunos estão tendo, onde estão as dúvidas. Por meio de testes assim, eu consigo gerar gráficos de quem respondeu o que e por que respondeu o que. Um gráfico geral dos meus alunos. Eu clicando aqui na opção criar folha de cálculo, eu posso criar a folha de cálculo agora ou usar aqui existente. Mas como a gente não tem ainda, a gente vai criar. Bom, ele vai abrir essa planilha aqui. Pessoal, aqui vão estar as minhas respostas. No caso, o nome. No caso, o que eu respondi. Como eu respondi. O que foi minha resposta. Enfim, o que eu coloquei como minha resposta aqui. Eu quero tabular esses dados. O que seria tabular esses dados? Seria colocar em ordem. Ver o que está certo e o que está errado. Vou voltar aqui no meu Google Drive. Vou na minha pastinha CNPq aqui. Funções de planilha. Esse documento funções de planilha que eu estou usando aqui, pessoal, vai estar disponível para vocês. O que acontece? As planilhas, a gente tem os dados aqui. E essas funções são maneiras de eu deixar automático os meus cálculos do que vai acontecer. O if. Para que serviria o if? Por exemplo, se eu poderia dizer assim, se ele respondeu verdadeiro na pergunta 1 e verdadeiro na pergunta 2, a nota dele vai ser 10. Aí eu coloco esse A1 aqui, valeria como a célula A1, pergunta. Vou abrir aqui 2 abas aqui para a gente conseguir visualizar bem isso direito.
É um conceito um pouco mais, não diria complicado, mas um pouco mais detalhista, pessoal. Então vamos junto. Como é que funcionaria? Tem as minhas respostas aqui. Para mim aplicar condicional C, lembrando, eu trabalho com isso daqui assim como eu trabalho com uma matriz. Professores de matemática vão me dar uma ajudinha aí com os demais. Trabalho isso daqui como eu trabalho numa matriz. A1, A2, A3, B2, C8, C10. Ou seja, eu olho a minha linha e a minha coluna para dizer qual posição da minha matriz eu estou trabalhando. E isso ajuda para a gente identificar as células que eu vou trabalhando. Por exemplo, vamos aplicar condicional C aqui. Minhas respostas aqui. Como é que eu coloco? Sempre igual. Vou colocar um C maiúsculo, né? Vou dizer. O que eu vou dizer? Eu quero dizer que quando a minha resposta for B, em B2, B2 foi igual o que vai ser minha resposta em B2? Vamos pôr que a resposta vai ser Erlon mesmo, por exemplo. Toda vez que a minha resposta em B2 for Erlon, a resposta que eu quiser, enfim. Ou eu posso criar um gabarito aqui, pessoal. Aqui do lado, ó. Dizer, vim aqui, andar um pouquinho de coluna, só eu colocar as respostas. Resposta 1, aqui, ó. Vem aqui na primeira linha e coloca 1. Coloco a resposta 1. E aqui eu coloco o quê? Coloco, ó, a resposta que tem que ser Erlon. Aí eu vou dizer o quê? Lá naquela minha fórmula, eu vou dizer aqui que eu tô com a minha fórmula. Eu não vou colocar o nome. Eu vou vir aqui e falar, ó, eu vou pegar o resultado de H2. Que tiver, se B1 for igual ao que está em B2, o que tem? Eu ponho um ponto e vírgula, pessoal, como está aqui na fórmula. Lembrando, sempre respeitando a fórmula para não ter problema. O que tem o próximo passo? Ó, gente, é só questão de entender. Condição for verdadeiro, terceiro mostra qual condição for falsa. Ó, o primeiro é a condição que seja verdadeiro, o segundo mostra o conjunto de condição for verdadeiro, o terceiro mostra a condição for falsa. Se for verdadeiro, o que a gente está propondo, vamos pôr que esse aluno vai ganhar 1 ponto. Ponto e vírgula. Se não for, se for falso, o que o meu aluno vai ganhar? 0 ponto. Ok? Então aqui ele tem 1 ponto. Que é a pergunta 1. Tem a pergunta 2 também, né? Vem aqui e coloca a resposta. Pergunta 2. A resposta. Estou colocando aqui, pessoal, mas o correto seria colocar num lugar onde não pegar e colocar, fazer a minha tabelinha de resposta aqui para baixo, longe dos meus resultados, tá? Qualquer dúvida quanto a isso, gente, procura o tutor Natanael, que ele vai poder explanar um pouquinho melhor para vocês. Mas eu estou fazendo assim por cima para vocês terem uma noção. É um conteúdo relativamente complexo esse, então eu acho que ele seria digno de ter uma aula mais aprofundada ou até mesmo um curso só direcionado para o uso de planilhas. A gente pode trabalhar isso futuramente. Resposta 2, pergunta 2. É uma frase, mas é livre-arbítrio, não tem como eu calcular desse mesmo jeito. Mas vamos supor que uma resposta que dele fosse um número. Aí eu vou fazer a mesma coisa. O que é a mesma coisa, pessoal? Eu vou ter aqui aonde que eu estou pegando a resposta? Ó, resposta da pergunta 4, que é a F. Na linha F1 tem que ser igual ao resultado que está lá na F3. Se for certo, ele vai ganhar 1 ponto. Se for errado, ele vai ganhar 0 pontos. Uma suposição.
Esse ou, esse and, eu não vou me aprofundar com vocês. Como eu disse, esse conteúdo é um conteúdo relativamente muito longo. Eu acho que se caso a gente optar por fazer ele, desenvolver ele, a gente poderia marcar uma aula extra, alguma coisa, ou até mesmo desenvolver um curso paralelo sobre isso, porque ele é uma coisinha assim que eu acho que demanda um pouco mais de tempo.